Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Bíblia 7, sua porção bíblica diária em 7 minutos. Hoje vamos ler Marcos capítulo 11. Título: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículo 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em quem ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Responderei: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Eles foram e acharam um jumentinho amarrado a um portão do lado de fora da rua e o desamarraram. Versículo 5. E alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam como Jesus lhe havia mandado, e deixaram que o levassem. Então, levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos, e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. E tanto os que iam à frente dele, como os que o seguiam, exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 10. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Título: A figueira seca. A purificação do templo. Versículo 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: Ninguém jamais coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 15. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós as transformastes num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Versículo 20. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Versículo 25. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Título: A autoridade de Jesus e o batismo de João. Versículo 27. Então regressaram a Jerusalém. E andando Jesus pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram-lhe: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus lhes respondeu: Eu vos perguntarei outra coisa. Responderei, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas.
O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá, por que não credes nele? Mas se dissermos, é dos homens, temiam o povo, pois de fato todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Aqui encerramos então o capítulo 11 de Marcos. Este é um projeto do canal Bíblia na Praça. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. Que Deus te abençoe.